A nossa aula de hoje é uma aula sobre a Era Napoleônica, início do século XIX, história geral. Aí, nós estamos aqui, na Era Napoleônica, correto? Estamos aqui na Era Napoleônica. Nós vamos começar uma das fases mais importantes da história do Ocidente, um momento importante, que Napoleão Bonaparte vai tomar conta do poder na França, né? E o contexto histórico, você não pode esquecer, o contexto histórico é um contexto de final da chamada fase revolucionária francesa. A Revolução Francesa dura 10 anos, né, de 1789 a 1799, e Napoleão Bonaparte encontra a França numa situação de bastante dificuldade, de bastante instabilidade e tal, né? E essa instabilidade característica desse período por conta da própria carnificina que foi a Revolução Francesa. Vocês sabem muito bem, a Revolução Francesa foi algo muito violento, né? Principalmente na fase em que os jacobinos tomaram o poder, uma fase de bastante agitação política na França. Tá? Então, essa instabilidade da Revolução Francesa se deu pelo fato de haver, né, uma carnificina, uma grande carnificina durante a fase revolucionária, tá? Beleza? Foi uma fase muito agitada, muitas pessoas morreram, perseguições aconteceram, e o saldo da Revolução Francesa foi bastante negativo para a economia da França, não para a política francesa, porque houve uma supressão de uma forma de governo absolutista, mas o que aconteceu é que, apesar da supressão absolutista, o que se viu foi um governo revolucionário, mas também muito radical, muito violento com seus opositores. Então, Napoleão vem encerrar essa fase revolucionária. Tudo bem? Mas vamos ao que interessa. Esse é o contexto histórico, e isso é tranquilo para você, né? Final do século XVIII, início do século XIX, então vamos colocar aqui, a Revolução, só para você lembrar, né? A Revolução Francesa teve 10 anos, a queda da Bastilha em 1789, é o marco inicial, anotou aí? O marco inicial da Revolução Francesa, queda da Bastilha de 1789, e o marco final é a chegada de Napoleão em 1799, quando ele vai dar o golpe 18 do Brumário e vai tomar o poder na França, certo? Então, como eu falei para vocês, essa fase foi muito estável e o saldo econômico para a França foi muito negativo, mas do ponto de vista político parece que está no 0 a 0, né? Uma forma de governo foi suprimida e uma forma de governo autoritária foi suprimida e uma forma de governo autoritária foi recolocada no poder, tá? Bom, quem é o Napoleão? Napoleão é um cara, galera, que tem uma origem nobre, ele tem uma carreira bastante sólida no exército, né? Ele é de Córcega, de uma região dominada pelos franceses. Ele tem uma origem, como eu disse, uma origem nobre, ele teve acesso à educação, ele teve uma formação, apesar de ser a família dele ser de origem nobre, era uma família com problemas financeiros, é normal, né? A nobreza nessa época era decadente, nós estamos falando de uma crise da nobreza francesa por conta até da Revolução Francesa, né? Então, apesar de ser uma origem a origem dele ser nobre, ele tem dificuldades financeiras, ele tem bastante dificuldades financeiras, certo, gente? Beleza? A família dele tem bastante dificuldades financeiras, e por isso ele conseguiu estudar, ele teve contato com os filósofos iluministas, e isso foi muito importante para a sua formação intelectual.
Claro que se ele tem a contato com os filósofos iluministas, ele tem automaticamente um apreço pela ideia de liberdade, ele é um crítico do absolutismo, e ele é solidário aos anseios da burguesia. Tá? Que o iluminismo é uma corrente filosófica burguesa, não é? Não é isso, amores? Então, tá. Então, como eu falei para você, pelo fato dele ter... Você quer que eu repita essa parte do iluminismo aí ou não? Eu acho que você quer, né? Eu vou falar de novo. Pelo fato dele ter um contato com o iluminismo, amores, ele tem um apreço por ideias de liberdade. Napoleão, ele vai ser um forte crítico do absolutismo, ele vai ser um defensor da burguesia e dos princípios burgueses que criticavam duramente o absolutismo, certo? Como eu falei para você, o fato é que ele começou a vida dele muito pobre e geralmente, nessa época, as pessoas buscavam segurança na carreira militar, certo? E ele começa a carreira militar muito cedo, ele já ocupa um posto dentro do exército de comando, olha só que legal, ele ocupa um posto de comando no exército aos 16 anos de idade. Né? Napoleão, com 16 anos de idade, ele já tinha um posto de comando dentro do exército e aos 24 anos ele já era um general. Isso, para quem conhece a carreira militar, 24 anos, alcançar o generalato é um grande feito, certo? E quando se fala em importância histórica, por que este homem ele não vai ser esquecido jamais na história? Porque não dá para negar. Napoleão, ele chega na França e encerra as mortes. Porque se Napoleão não chegasse em 1799, os franceses teriam se matado um ao outro, né? E aí ele vai encerrar, ele vai pacificar a França internamente. Rafa, mas Napoleão fez guerra pra caramba, mas internamente a França vai ser pacificada nas mãos dele. Ele vai pôr ordem na casa, né? Ele vai colocar a ordem na casa. O que eu quero dizer com essa ordem? Eu quero dizer que ele vai estabelecer um equilíbrio político, né? Eu quero dizer que ele vai encerrar aquelas disputas entre jacobinos e girondinos que pareciam interminável. É uma ordem, né, natural que ele coloca, já que ele tinha o controle sobre as forças armadas. Ele chega na França com muito prestígio, porque ele estava em campanhas militares, como ele era um general, né? Ele chega na França com muito prestígio, depois de ter sido muito brilhante em algumas manobras militares que foram cruciais para a França vencer ali seus adversários em guerras e tal. Então ele chega com muita moral e não tem muita dificuldade para impor ali a ordem e o equilíbrio sobre aquele país, correto? E aí ele se dedica ao seu projeto, que era modernizar a França, tá? Então, a ideia é levar a França à modernização econômica e transformar a França, de fato, em uma potência industrial. É claro que é um princípio burguês. Por isso que eu falo para você, Napoleão Bonaparte, ele tinha uma proposta bastante iluminista e bastante burguesa para o futuro francês. Então, esta modernização francesa seria uma modernização econômica com a implantação de um modelo industrial francês, tá? É uma modernização industrial que eu me refiro, tá? Então a ideia dele é promover a industrialização deste país. Tudo bem, meus amores? Bom, quando ele chega, tá, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, ele vai instalar um consulado. O que é um consulado? É um governo de 3 cônsules, de 3 cônsules. E esse governo de 3 cônsules, esse consulado, tem ele como um dos 3 cônsules. Na prática, quem dá as cartas ali é o Napoleão, certo, meus amores? Então, Napoleão vem com essa força, ele vai tomar mais ou menos o controle do poder meio que indiretamente, a partir de um consulado, um governo de 3 pessoas, e ele vai começar a conceder empréstimos para
o setor industrial, para que esse setor comece a produzir, né? E ele vai tentar sanar um dos problemas mais sérios da França, que são as guerras externas, porque com guerras externas, o país gasta muito com isso, né? Então, com a economia estabelecida a partir de uma paz com os países que estavam em guerra na França, ele vai poder pegar esse dinheiro e investir na produção industrial. Isso não é genial, né? Como é que é o nome dessa paz externa? Paz de Amiens. É uma trégua, né, que os franceses vão estabelecer, certo? Com os seus adversários, para que a França possa se consolidar ali como grande potência industrial, tá? Para se dedicar com mais afinco, tem uma motoca, uma lambreta passando aqui, com mais afinco, né, ao seu projeto industrialista. Ele vai criar um banco para a França, isso é muito importante para organizar as finanças francesas, certo? Ele vai incentivar a abertura de fábricas, isso aqui é muito importante, porque isso combate, coloca aí no seu caderno, vai combater o desemprego francês, que foi um dos principais problemas que a França enfrentou durante a fase revolucionária, né? O problema da França é que não tem emprego para ninguém na cidade, porque a indústria francesa não consegue absorver uma massa de trabalhadores cada vez mais crescente nos centros urbanos franceses, certo, gente? Aí, para proteger a sua indústria, ele vai criar algumas medidas protetivas. E isso é contraditório, porque se ele é um iluminista, né, você sabe muito bem, os iluministas eram fortes críticos do protecionismo econômico, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar medidas para proteger a sua indústria nacional. Como que ele faz isso, Rafinha? Ele faz isso assim, ele aumenta as taxas, por exemplo, de importações. Então, essa caneta aqui, ó, essa caneta é importada. Para entrar na França, ela enfrenta uma taxa muito alta. Se ela enfrenta uma taxa muito alta, ela entra na França, mas fica muito cara. Então, o protecionismo é para encarecer o produto importado, para facilitar para o produto nacional poder concorrer com ele. Então, essas medidas de protecionismo são fundamentais, né, para a proteção da indústria francesa. Beleza? Isso aí não esqueça. Mas é contraditório. Porque o que é o protecionismo? De onde veio o protecionismo? Quem teve essa ideia? Eram os economistas lá do mercantilismo, né? Lá dos tempos do absolutismo, quando o absolutismo estava sendo instalado, né, nas nações europeias, meus amores. Então, o que ele está fazendo? Ele está adotando um comportamento, fazendo com que o seu país adote um comportamento que ele tanto criticou, que os iluministas tanto criticaram, que foi o protecionismo. Certo? Então, tudo bem. Todo mundo, às vezes, se contradiz. Não é? É normal, contradição. Enfim, nesse momento aí, ele está se contradizendo. Tá? Não é só de coerência que vive Napoleão Bonaparte, beleza? Aí, meus amores, preste atenção que isso aqui é, ó, a ação da aula de hoje. Genial. Napoleão, ele vai se aproximar da igreja. Por quê? Porque a igreja está ressentida com a Revolução. A igreja está ressentida com a Revolução. Por quê? A Revolução Francesa, que antecedeu a chegada de Napoleão, entre as medidas da Revolução Francesa foi estabelecer uma Constituição Civil do clero. E essa Constituição Civil do clero confiscou os bens da Igreja Católica. Então, a Revolução Francesa empobreceu a Igreja Católica. A Revolução Francesa deixou a Igreja pobre, tirou os bens da Igreja. Supostamente, né, a alegação para isso é que os bens da Igreja seriam utilizados para equilibrar as contas do Estado. Tá? E aí o Napoleão vai fazer o quê? Ele vai assinar uma concordata. O que é uma concordata, Rafa? Concordata é um acordo. É um aperto de mão. É uma paz. Ele vai selar uma paz com a igreja,
transformando a igreja em uma instituição custeada pelo Estado. Entende? Então, com a Concordata de 1801, Napoleão sela uma paz com a igreja que foi fundamental para ganhar o apoio dessa instituição no momento em que ele precisa muito se consolidar no poder, certo? Então, você percebeu aí, ó, que você percebeu o que Napoleão está fazendo? Está emprestando dinheiro para quem quer investir, não está fazendo mais guerra com a paz de Amiens, está guardando uma grana, criou um banco para organizar a economia francesa, estimulou a abertura de fábrica para gerar emprego e acalmar a população mais vulnerável, né, que agora tem trabalho e tem salário, adotou uma medida protetiva que agradou a burguesia e deu um abraço na igreja e falou assim, quem vai pagar as suas contas agora é o papai aqui. Olha isso. Então, o cara não é bobo. O cara não é bobo. O cara não é bobo. Tá? Então, guarda isso na sua cabeça, estrutura isso aí na sua cabeça, que você vai ver que Napoleão vai fazer assim e a galera vai ir para ele. Entendeu? É isso que ele faz. É isso que torna Napoleão um gênio, talvez. Talvez da história, né? Beleza? Perceberam que eu gosto um pouco do Napo, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão da jurídica. Opa! Vamos para a questão da justiça. Bom, ele vai aprovar um Código Civil. Ele vai mudar a lei na França. Ele vai mudar o Código Civil francês. E esse Código Civil nada mais é... Coloca no seu caderno isso, por favor. Nada mais é que uma tradução dos anseios burgueses. Isso é dos anseios burgueses. Isso aqui é, de fato, né, o que Napoleão sempre pretendeu. Traduzir, favorecer, ajudar a burguesia. Então, ele vai transformar todos os franceses em cidadãos iguais perante a lei. Isso é iluminista puro, tá? Se você é independente de quem você seja, você tem o mesmo direito que qualquer pessoa dentro do país. Ele estabelece um nivelamento. Por que aconteceu a Revolução Francesa? Porque havia um desnivelamento social, não havia? O que é a Revolução Francesa, senão uma insurreição do terceiro Estado, que estava submetido à autoridade do primeiro e do segundo Estados. Então, o que acontece? Napoleão acaba com isso, acaba com aquela sociedade estamental e cria uma sociedade igualitária, tipo a sua hoje. Nós somos, pelo menos a lei diz que nós somos todos iguais perante a lei, nós somos. É isso que Napoleão fez. E isso é o quê? Isso é burguês. Coloca aí anseios burgueses. Coloca aí, anseios burgueses iluministas. Tudo bem? Tudo bem? Anseios burgueses iluministas. Ele vai garantir a propriedade privada. O que significa isso? Se você invadir uma propriedade privada, você estaria cometendo um crime. Entende? Então, para a burguesia, que é a detentora da propriedade privada, seja para a burguesia dona das fábricas, por exemplo, isso é fundamental. Ter uma lei que garanta a propriedade privada da terra, ou a propriedade privada dos meios de produção, enfim. Isso é um interesse, isso atende os interesses burgueses, tá? Ele vai proibir greves e sindicatos, correto? Isso também é parte desse projeto de poder deles. Claro que isso para a gente hoje é um absurdo, né? Você sabe muito bem que os sindicatos e as greves são direitos constitucionais, mas nós estamos no início do século XIX e Napoleão quer controlar aí principalmente o proletariado. Por quê? Porque o proletariado ele tende a se insurgir contra as forças que ele considera opressora. E quem o proletariado considera opressora? A burguesia. E quem Napoleão atende? A burguesia. Então, se Napoleão atende a burguesia, é claro que ele vai colocar um certo freio aí nas frentes de batalha, né? Vai colocar um certo freio aí nas entidades que representam a classe trabalhadora, tá? E ele vai unificar a justiça francesa. O que é isso, Rafa?
Ó, ele vai acabar, por exemplo, com aquele direito costumeiro, com aquele direito com base na tradição. Minha família tem direito porque eu sou neto do Felipe Belo. Grande coisa. Agora não tem mais isso. Tá? A justiça que vale no norte é a justiça que vale no sul. É a justiça que vale no leste, é a justiça que vale no leste. Tá? Na França existe uma justiça só e a justiça se chama Código Civil Napoleônico. Beleza, gente? Se ele organizou as finanças, vamos fechar? Vamos fechar comigo aqui, ó. Ele organizou as finanças, ele incentivou a indústria, ele gerou emprego, ele cessou com as guerras externas, mesmo que temporariamente. Ele fez um acordo com a igreja, ele unificou as leis francesas, ele nivelou o povo francês em termos de lei. Ele faz coisas que de fato agradam. Aí você deve estar pensando, mas Rafa, esse negócio de proibição de greve e sindicatos, realmente isso para você, para mim, proibir manifestações, ou proibir instituições de defesa da classe trabalhadora, para você e para mim, nós somos seres modernos, isso é absurdo. Mas o que é? O que para ele faz parte do projeto dele? E uma coisa você não pode esquecer, Napoleão tem agradado muito a classe trabalhadora, porque é com Napoleão que a classe trabalhadora está tendo emprego, não foi com a Revolução Francesa. Porque quem protagonizou a Revolução Francesa foram os trabalhadores, os sans-culottes, por exemplo. Mas o que eles viram depois? Desemprego, perseguição, fome, miséria, pobreza. Entendeu? Então os trabalhadores veio que estavam desapontados com a Revolução Francesa e viram Napoleão como esse pai. Por quê? Porque com Napoleão agora tem emprego, com Napoleão agora tem fábrica, com Napoleão agora tem igualdade de direito. Entendeu? Então, a população pobre, até a população pobre, ela é solidária a Napoleão. E assim, com essa moral toda, no ano de 1804, Napoleão aprova a Constituição do ano 12, que é a Constituição que eles levam como referência, tá, a Revolução, a partir da queda do absolutismo, a partir da queda de Luís XVI, eles levam como referência o início dos tempos ali, entendeu? Então, o ano 12 é o ano 12 da Revolução, tá? E aí ele vai fazer uma consulta à plebe. Um plebiscito é uma consulta à plebe. Tá? Ele consulta a plebe, certo? Ele consulta a plebe e a plebe, então, decide que ele agora é o imperador na França. Então, o que acontece? Napoleão vira imperador não porque ele quis, não porque ele impõe. Ele vira imperador porque a população francesa pediu para que ele virasse imperador. Então, ele cria o império e vira o Napoleão I. Tá? A população francesa concorda. Napoleão Bonaparte deixa de ser apenas um cônsul para ser o grande imperador francês. Certo? Napoleão vira Napoleão I. Certo? Porque tem dois, tá? Mas eu falo sobre ele depois. Então, Napoleão I, ele vai ser aí o grande líder da França e que aí, agora, como imperador, ele pode se dedicar ao seu grande projeto. Já assistiram Pink Cérebro, não? Não sei se vocês se lembram desse desenho, mas a ideia do grande projeto é dominar o mundo, né? Não sei se você lembra desse desenho, quem é mais velho deve lembrar. Então, a ideia do Napoleão é ganhar territórios, vencer os seus adversários e tal. E então ele vai se dedicar ao seu grande projeto, que é esse, né, de conquistar territórios e tal. Mas aí ele enfrenta, claro, a rivalidade com a Inglaterra. Então, para Napoleão conquistar os territórios e ampliar o mercado consumidor aos produtos franceses, ele vai enfrentar uma resistência britânica. A Inglaterra é grande potência econômica mundial e não quer ver Napoleão tomar o que é dela, entendeu? Então, ele adota um expansionismo, ele vai adotar, apesar da rivalidade com a Inglaterra, ele vai adotar uma política de expansão territorial, porque uma coisa ele sabe fazer como ninguém. Uma coisa Napoleão sabe fazer como ninguém, liderar exércitos, né? Então ele vai conquistar territórios,
Ele vai criar um grande império, beleza? Vou colocar aqui, ó. Ele vai criar um grande império francês. Vários países serão subordinados ao domínio francês. E a ideia de criar esse império é explorar as regiões dominadas. Beleza? A ideia dele é essa. Vamos ampliar o domínio francês sobre outras nações. E uma vez dominadas essas nações, nós vamos dominar e explorar economicamente. Só que aí, quando ele domina essas nações, ele tira esses governantes. Tá? Então ele tira, ele vai conquistar um país, o governante daquele país é retirado do poder. Geralmente, reis serão destronados por Napoleão. Países absolutistas ou monarquias serão destronadas por Napoleão. Napoleão vai ser o responsável por destronar vários reis da Europa. Na próxima aula, inclusive, você vai falar sobre isso comigo. Né? Então, o que acontece? Com isso, ele tira ele tira esses governantes e coloca pessoas da sua confiança. E muitas vezes ele emprega até parente no poder dessas nações que ele está dominando. Como é que é o nome disso? Nepotismo. Né? Ele vai colocar parentes para dominar países para controlar países que ele dominou. Correto? E outra coisa importante também é o clientelismo, né? O que é isso? É aquela troca de favor, tradicional, de governantes que estão ali por causa dele, e, é claro, passarão a atender os seus interesses sem oferecer qualquer tipo de resistência. Então, práticas como o nepotismo e o clientelismo são tradicionais durante o processo de expansão napoleônico. E aí, ele vai, como eu falei para vocês, ele vai se dedicar ao seu grande projeto, que é enfraquecer a Inglaterra. Né? E a grande ideia dele é bloquear o continente europeu ao domínio britânico, ao comércio britânico. O objetivo dele é fazer um bloqueio continental coloca no seu caderno, para enfraquecer a Inglaterra. A ideia é essa, tá? Enfraquecer a Inglaterra. O objetivo do bloqueio. O que é o bloqueio? Você sabe, bloquear, impedir, interromper. Continental, interromper o continente ao comércio britânico. Então, todas as nações europeias que estiverem sob o domínio napoleônico estariam automaticamente proibidas de comercializar com a Inglaterra. O objetivo é esse. O objetivo é, como a gente falou aqui em cima, né? Minar a economia britânica. É claro que ele está fazendo isso para enfraquecer. Só que aí, dois casos importantes você não pode esquecer. É o caso português, quando Napoleão chegou na Península Ibérica, onde fica Portugal, né? Ele chegou e passou rapidamente pela Espanha, conseguiu lá tirar o rei da Espanha e tomou conta de tudo. E aí, quando ele estava para chegar em Portugal, o rei de Portugal, na verdade, o príncipe regente português, Dom João VI, né, que governava Portugal no lugar da mãe dele, Dona Maria, ele vai obrigar Dom João VI a tomar uma decisão. Dom João VI vai enfrentar Napoleão? Se ele enfrentasse Napoleão, ele morreria. Então, quando Napoleão chega em Portugal, por isso que eu coloquei o caso português, quando Napoleão chega em Portugal, a família real portuguesa vai embora para onde? Para o Brasil. Entendeu? Então, quando Napoleão estava para invadir o território português, ele obrigou a família real portuguesa a fugir de Portugal, e a escolha dessa família real portuguesa foi o Brasil. Então, ao caso português, a chegada de Napoleão, Napoleão obriga a família real fugir para o nosso Brasil. Beleza? Mas agora é com o professor de História do Brasil. Vai te contar isso aí com mais detalhes, é claro. Tá? O caso russo, gente. O caso russo é o caso mais legal, né? Napoleão invadiu a Rússia no inverno.
E aí foi o grande erro dele. Por quê? Quando você invade a Rússia no inverno, você invade um país que faz fácil 50 graus abaixo de zero. Neve até a testa do soldado. Então, Napoleão invade a Rússia no inverno, a invasão napoleônica no inverno russo. E aí, gente, olha só que coisa mais maluca, né? Qual foi a estratégia russa para enfrentar os napoleônicos? A estratégia russa foi recuar um pouco e deixar um certo caminho aberto para Napoleão. E aí o que aconteceu? Napoleão Bonaparte foi avançando. Só que à medida em que o exército napoleônico foi avançando, ele foi encontrando o quê? Ele foi encontrando uma terra arrasada pelos próprios donos da terra. Então as cidades que estavam no caminho foram incendiadas. A água foi retirada, a comida foi retirada. Então os soldados conquistavam a cidade, não tinha água para beber, nem comida para comer. E o frio moendo os caras, né? Aí o que acontece? Frio, fome e sede, morte, entendeu? Olha só, tática da terra arrasada, destruir a comida, acabar com a água, e assim você enfraquece um adversário que é mais forte que você. E uma vez enfraquecido seu adversário, o que você faz? Você ataca o cara, entendeu? Então a tática da terra arrasada foi a estratégia russa para vencer os napoleônicos. Por quê? Porque os russos atacaram de um lado, e quando Napoleão fugiu dos russos, ele bateu de frente com 3 países inimigos dele: a Inglaterra, a Áustria e a Prússia. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Napoleão olha para cá e vê 3 países, 3 inimigos: austríacos, prussianos e britânicos. Quando ele olha para trás, tem os russos babando para pegá-lo. Aí não tem jeito, né? Ele vai ser derrotado. Ele é obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau, né? Onde ele abdica do trono de Napoleão Bonaparte, Napoleão I, e passa a ficar preso, exilado numa ilha chamada Ilha de Elba. Tá? Só que aí, gente, olha só, ele consegue fugir, velho. Ele vai fugir de Elba, ele foge da prisão, tá? Volta para a França, ele foge de Elba, volta para a França e inicia uma nova expansão. Só que aí eu não vou nem me delongar aqui, porque não há necessidade, tá? Ele vai fazer uma nova ofensiva contra aqueles 4 adversários, quem são? Russos, austríacos, prussianos e ingleses, e vai ser derrotado. Dessa vez, essa derrota, ela é definitiva na Batalha de Waterloo, né? Ele vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, depois vai ser preso e vai morrer na ilha de Santa Helena, ali por volta de 1815. É o fim da Era Napoleônica. Depois de uma expansão bem-sucedida, Napoleão acaba sendo vítima de uma coligação de nações poderosas que viam ele como uma ameaça, né? Não esqueça dessas coligações, dessas alianças que foram fundamentais para derrotar Napoleão Bonaparte. Beleza? Uma vez derrotado Napoleão, o que aconteceu? Né? As nações que venceram Napoleão, aí eu vou colocar aqui para você, as nações que venceram Napoleão, quem são eles? Russos, Rússia, Inglaterra, Áustria e Prússia. Oi, gente! Áustria e Prússia vão se unir na capital da Áustria, em Viena, para decidir o futuro da Europa. E o objetivo deles era simplesmente apagar a obra napoleônica, ou seja, devolver os tronos que Napoleão destronou. Recolocar no poder aqueles governantes que Napoleão havia destronado, tá? Beleza? Eu coloquei os envolvidos, me desculpa, tá, gente? Eu coloquei os envolvidos aqui, ó. Os envolvidos, como eu coloquei para você, russos, ingleses, austríacos e prussianos. Princípios que eles seguiram no Congresso de Viena. Eles seguiram o princípio da legitimidade, que nada mais é do que colocar no trono os legítimos donos do trono, ou seja, aqueles que Napoleão retirou do poder, tudo bem?
Então, ó, princípio da legitimidade, recolocar no trono os reis destronados por Napoleão, beleza? Esse é o princípio da legitimidade, legítimo o poder desses reis. E o princípio do equilíbrio é estabelecer o equilíbrio de forças militares, equilíbrio militar, para que não haja mais uma nação que desequilibre militarmente como a França. Então, a ideia é criar um instrumento que possa equilibrar a Europa militarmente para evitar que um novo Napoleão surja para fazer o estrago que fez. Beleza? Então, o princípio do equilíbrio é o equilíbrio militar entre as forças europeias e o princípio da legitimidade é recolocar no trono os reis que foram destronados por Napoleão. Qual foi o desdobramento disso? Quais foram os desdobramentos políticos disso? Eu quero que você coloque aí a restauração do absolutismo. O absolutismo foi restaurado. Ó, o absolutismo foi restaurado, certo? O absolutismo foi restaurado. E isso significa que a França volta a ter um rei. Isso significa que a França volta a ter um rei da dinastia Bourbon, da família do Luís XVI, que havia caído na Revolução Francesa. Então, a Europa volta para trás. Desculpe a redundância, tá? Ela volta para trás e o absolutismo vai ser restaurado pelo Congresso de Viena. Coloca no seu caderno isso, por favor. O Congresso de Viena nada mais foi do que a restauração do absolutismo na Europa. Correto? E do ponto de vista geográfico, nós temos o quê? Uma redefinição, melhor dizendo, uma redefinição de fronteiras. Uma redefinição de fronteiras, porque antes as fronteiras eram do Império Napoleônico e agora, é claro, o Império Napoleônico foi desmembrado, correto? E por conta disso, né, a Europa tem uma nova geografia. Certo, gente? O absolutismo está restaurado, a Europa está vendo o absolutismo de volta, e é claro que não vai ficar bem assim essas coisas, né? É claro que as forças absolutistas estão sendo restauradas, mas é claro também que haverá uma resistência a essas forças absolutistas na Europa, essas forças absolutistas da Europa. Então, essa Europa do século XIX, como ela ficou no século XIX, depois de Napoleão Bonaparte, eu conto para vocês na próxima aula. Beleza, gente? A gente volta, então, daqui a pouco com a Europa no século XIX. Beleza, gente? Beijo, fica com Deus. Amém.